Senhor presidente, subo essa tribuna para discutir o projeto de decreto legislativo número 60 de 2017, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, que trata das contas de gestão do senhor governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, referente ao exercício de 2016. Senhoras e senhores deputados, hoje exerceremos uma das mais importantes responsabilidades de nossos mandatos: avaliar e julgar as contas do governo. Como representantes da população e de todos os cariocas e fluminenses, é nossa obrigação fiscalizar os atos do Poder Executivo e suas contas. Nos cumpre verificar se a legislação foi obedecida, se a gestão das finanças públicas foi executada de forma responsável, se o Estado cumpriu com suas obrigações constitucionais e se a situação financeira do Estado garantiu a prestação dos serviços essenciais à população e o pagamento dos vencimentos de seus servidores. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente para o nosso Rio de Janeiro, nas contas do exercício de 2016, a resposta é negativa para todos esses itens. O nosso Estado faliu, quebrou. O Rio de Janeiro, senhoras e senhores, está insolvente. O governo descumpriu a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela primeira vez na história do nosso Estado, o Tribunal de Contas reprovou, por unanimidade, senhoras e senhores, por unanimidade, as contas do governo. E motivos não faltaram para tal decisão. A arrecadação caiu e a renúncia de receitas atingiu estratosféricos 10 bilhões de reais. Os gastos com pessoal explodiram acima dos limites prudenciais. O custeio obrigatório de áreas essenciais, como a saúde e a FAPERJ, ficaram abaixo das exigências mínimas da Constituição. A dívida pública consolidada do Estado ultrapassou o teto legal, colocando em risco o presente e, principalmente, o futuro do Rio de Janeiro. Tudo demonstrado pelos números do Tribunal de Contas e no sólido voto contrário que proferiu o líder da nossa bancada, o deputado Luiz Paulo, na Comissão de Orçamento da LERJ. O resultado prático desse descalabro, senhoras e senhores deputados, nas contas de 2016, foi um duríssimo impacto sobre a nossa população e sobre os servidores públicos. Se não vejamos serviços paralisados, Estado imobilizado, escalada da violência em qualquer hora do dia e da noite, hospitais e UPAs sucateados, educação em estado de calamidade, com escolas, FAETEC e universidades estaduais completamente à deriva. Servidores aposentados e pensionistas humilhados por constantes atrasos salariais. Até hoje, senhoras e senhores deputados, o 13º de 2016 não foi pago aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi jogado de joelhos por essa administração que causou uma crise sem precedentes. Como é possível, senhoras e senhores deputados, nesse cenário, sequer pensar em aprovar as contas desse governo no exercício 2016? A sociedade e as nossas obrigações constitucionais exigem que responsabilizemos os gestores que causaram esse caos por sua irresponsabilidade fiscal e gestão temerária. Senhoras e senhores deputados, e você que acompanha os debates na TV Alerj, será que alguém pode defender que seja dado um salvo-conduto àqueles que faliram o Rio e tanto mal causaram aos cariocas e fluminenses? A sociedade aceitará que digamos que qualquer um pode assumir o governo, destruir o Estado e que fica por isso mesmo? A nossa resposta é não, um sonoro não para todas essas indagações. Por isso, temos a obrigação legal e moral de reprovar as contas do governo em 2016 e assim caracterizar os crimes de responsabilidades praticados pelo governador do Estado.
Nesse momento histórico, esse parlamento tem que deixar muito claro para a sociedade que não vai compactuar com uma gestão temerária que quebrou o Rio de Janeiro. Temos que dizer, senhoras e senhores, com absoluta firmeza, que no Rio de Janeiro, a legislação é sim cumprida. E qualquer um que hoje ou no futuro venha administrar esse Estado e descumpra as leis, será responsabilizado e será punido. Não temos alternativa, senhoras e senhores, a não ser a responsabilização dos gestores do Estado. A autodecretação da calamidade financeira e a assinatura do duríssimo e necessário acordo de recuperação fiscal com o governo federal são atestados desses crimes de responsabilidade e não desculpa, ou álibi, ou salvo-conduto para aqueles que assim o cometeram. Por isso, profiro meu voto sem nenhuma alegria ou satisfação. Nunca desejei que o meu Estado estivesse nessas circunstâncias. Mas, diante dos fatos e dados incontestáveis que temos diante de nós, não nos resta alternativa senão defender e votar pela reprovação das contas do governo do Estado no ano de 2016. Senhoras e senhores deputados, nossa responsabilidade é muito grande. Essa sessão entrará para a história do Rio de Janeiro. A sociedade está de olho em como se comportarão os parlamentares aos quais coube essa grande responsabilidade. O Rio está quebrado e está falido. As consequências são as mais terríveis. Como é possível alguém defender a aprovação de contas do Estado nessas circunstâncias? Fica aqui essa pergunta e fica aqui a minha resposta diante dos meus eleitores e daqueles que confiaram em mim. Os 70.835 cariocas e fluminenses que me colocaram nessa tribuna. Em nome deles, voto não e reprovo as contas do governo de 2016. Obrigado, senhor presidente.